ao podcast mais eletrizante da FTC, o AltaCast. Estamos no episódio 8 e nós gostaríamos de agradecer a Rockwell, que é a nossa apoiadora e patrocinadora nesse projeto. Eu sou a Sofia. E eu sou a Heloísa. Estamos aqui com a Stephanie Spilak, que é coordenadora do 3D Digital da Astra. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais sobre o projeto. Então, vamos conversar pra gente ver o que tem aí de bom pra gente hoje. Tá. Para começar, assim, a gente queria saber um pouco sobre suas formações e o que você faz realmente. Pronto. Nossa, o que eu faço realmente tem nada a ver com a minha formação. Olha, quando eu tinha a idade de vocês, eu queria ser aeromoça. E daí me formei no ensino médio e fui fazer o curso de aeromoça. A louca, né? Beleza. Me formei aeromoça. Quando eu fui pro mercado de trabalho procurar trabalho, na época eu trabalhava numa oficina mecânica, inclusive, na área de compras dela. E daí eu fui procurar trabalho como aeromoça, como comissária de bordo, e não conseguia. E foi 6 meses de processos seletivos intensos e não consegui. Depois eu fui ver que existe um perfil que é mais voltado para essa profissão. E meu tamanho não atende. Aqui não dá pra ver, mas eu tenho 1,5 m só de altura. E daí eu não alcanço o BIM sem salto. Isso é uma questão de segurança importante. Por isso eu não conseguia trabalho. Então, com essa informação, ainda trabalhando na oficina mecânica, eu também prestava serviço para uma empresa de tecnologia. Eu era secretária dessa empresa. Tinha alguns programadores lá. Eles faziam um sistema para restaurante corporativo, tipo, sei lá, Sapor e afins. E daí lá, eu falei, puxa, eu vou ter que recalcular a rota da minha carreira. E o curso que eu tinha, que fazia sentido para minha carreira naquele momento, porque eu tinha decidido isso e queria começar naquele momento a fazer isso, né? Isso faz parte da Stephanie, que vocês estão conhecendo também. Eu falei, bom, vou ter que achar um curso que faça sentido com a minha rotina atual e que eu consiga viabilizar. E eu encontrei o curso de gestão de TI e o curso de logística. Quando eu falei, vou me aconselhar, né, com o dono da empresa, que eu tenho contato e tudo mais, que é de programação. E ele falou assim, Esté, é o seguinte, como comissária de bordo, logística tem maior relação. Só que você vai ter que estudar algumas línguas, incluindo mandarim, para você conseguir ter uma carreira mais promissora. Fiz, olha, muito obrigada, mas não é pra mim. Ele falou, bom, então, das 2 opções que você me trouxe, é gestão de TI, e aí você tem um pouco mais de contato com os programadores, qual é essa rotina e tudo mais, ou você vai ter que se aprofundar no inglês. Sucesso, me inscrevi, passei na faculdade, então começou a minha jornada. Eu comecei na área de suporte de tecnologia, então consertava mouse, teclado, formatava computador e tudo mais. E em algum momento, acho que fazia uns 6 meses por aí, eu tive a oportunidade de ir para auxiliar administrativa numa empresa, numa indústria, e para a área de programação dela. Lá eu consegui me aperfeiçoar, fiz alguns cursos extracurriculares além da faculdade que me auxiliassem, todos voltados para a criação de sites ou coisas correlacionadas. E daí com isso eu tive a oportunidade de trabalhar na área de desenvolvimento do site dessa organização, e daí fui para programação, e aí começa a minha trajetória. Trabalhei durante 8 anos na área de programação, com programação de formas variadas, né, para plataformas variadas. E daí no 8º ano, e depois de implantar alguns projetos em áreas diferentes da organização, assim, desde enfermaria, recrutamento e seleção, DP, enfim, todas as áreas comercial, industrial. Depois de ter tido essa oportunidade, eu consegui não só aprender mais sobre programação, mas também aprender mais sobre o negócio, sobre a organização em si, sobre como o impacto da tecnologia ele contribuía para a organização. No 8º ano, como eu ia dizendo, tive a oportunidade de implantar o e-commerce dessa organização, que foi um projeto de pouco mais de 1 ano. No meio dessa trajetória, também casei. Logo depois veio também minha primeira filha, Elisa. E daí eu consegui, ao término desse projeto, tinha dado tudo certo, o e-commerce estava no ar, tinha cumprido os pré-requisitos da idealização do projeto.
veio a oportunidade para assumir a liderança dessa área. E daí, topei o desafio, montamos o time, estruturamos toda a rotina de um e-commerce dentro da organização. A gente tinha, inclusive, uma missão diferenciada. Normalmente, quando a gente implanta o e-commerce, o objetivo principal é a venda para consumidor final e tudo mais, mas não, sendo essa célula uma célula dentro de uma indústria, nosso principal motivo era entender o consumidor, o comportamento dele, o desejo dele. Então, era um objetivo, uma missão mais ampla do que só vender, do que só olhar para o faturamento. Exatamente. E daí a parte de coleta de dados, a tecnologia contribui muito mais. Porque daí você precisa colocar mais tagueamento no site, você precisa olhar mais para quais tecnologias te auxiliam a entender esse comportamento. E olhar para mapa de calor e tudo mais. Essa trajetória, ela foi bastante positiva. Com isso eu acabei enveredando para a área comercial da organização de forma orgânica. A frente de digital com a pandemia foi potencializada em todas as esferas, né? E daí com isso a gente conseguiu vender ainda mais, entender cada vez que a gente entendia melhor esse consumidor, utilizando tecnologia, melhor a gente conseguia atendê-lo e mais a gente conseguia vender, que é o objetivo de qualquer organização, né? E daí num próximo momento, faz 2 anos e meio, eu recebi o convite para trabalhar o Trade Digital. Como você bem disse, hoje sou coordenadora de Trade Digital, com o foco de expor a marca da melhor forma no online, para justamente a missão de atender da melhor forma o consumidor. E, de novo, tecnologia tem norteado todos os processos e tem ajudado muito. E tem contribuído de forma substancial e sendo um diferencial para a gente conseguir atingir os objetivos que é de atender o consumidor, né? Então, a tecnologia, para mim, ela tá muito ligada a ferramenta ser perfeita, essencial para a gente conseguir atingir objetivos hoje. Eu citei o digital, que é o universo que eu atuo, mas acredito que em qualquer outra área seria também, porque hoje a tecnologia ela acaba possibilitando que a gente mapeie coisas que antes ficavam no feeling, ou que dependiam de uma pesquisa longa, de comportamento, e você dependia do que o interlocutor verbalizava. Nem sempre é o que de fato ele faz, né? Igual em casa. Mãe, fez o dever? Fiz. Fez, Vai fazer de manhã, no início da aula, antes da professora passar para ver a tarefa, né? Então, hoje, com tecnologia, a gente consegue captar essas informações. Antes, a gente dependia da informação que era passada pelo interlocutor. Então, é isso. Acho que a minha trajetória em tecnologia começou assim. E hoje eu utilizo ela muito mais para o negócio. Talvez, hoje eu estou no marketing, né? Uma pessoa que fala assim, não, olha, eu quero trabalhar com marketing. Ela nem contemple tanto a importância da tecnologia nessa área. Mas ela é, assim, essencial você entender a dinâmica dos lançamentos e como ela pode contribuir para os processos, tanto na hora de angariar dados quanto em todo o resto. Entendi. E teve algum momento que te fez perceber que isso que você faz hoje é o que você realmente queria? Nossa, tem sim. Eu gosto muito de pessoas. Então, desde que a minha trajetória, minha carreira, ela enveredou para a área de entender melhor o comportamento, entender melhor as pessoas e atender o desejo delas, começou a suprir melhor, sabe, um desejo que eu tinha. Muito mais feliz. No paralelo, eu também tive a oportunidade de trabalhar, tive um cerimonial de casamento durante 6 anos. E aquilo me preenchia completamente. Então, enquanto eu tocava a trajetória de tecnologia, eu no paralelo tocava o cerimonial de casamento. E esse momento de realizar sonhos, e o casamento é um sonho para muita gente. Então, assim, você tá ali inserida no sonho de alguém. E quando você contribui para que ele aconteça da melhor forma possível, e não se casa todo ano, né, igual a gente faz com aniversário, né, o mesmo caso. Então, assim, quando você contribui para essa realização do sonho, nossa, para mim era realizador, sabe, preenchia completamente. Outro cenário também que eu tive a oportunidade de atuar, que demonstra o quanto é importante para mim esse contato, esse trato com as pessoas,
foi que eu também tive a oportunidade de atuar durante 6 anos como consultora de imóveis. E o imóvel também é um sonho de várias pessoas. E daí você conseguir participar daquele momento onde você, da forma financeira, enfim, com as regras que são necessárias para esse momento da vida, você consegue contribuir para que a pessoa atinja esse sonho, conquiste esse sonho, é muito especial, gente, de verdade. E tudo isso foi contribuindo para que eu conseguisse entender que fazia mais sentido eu utilizar a tecnologia como ferramenta do que como core mesmo da minha carreira. Ela fosse algo que potencializasse os negócios dos quais eu participasse. E contribui também muito hoje para mim no meu dia a dia. É verdade também que, assim, eu tenho uma base muito boa, sabe? Parece clichê, mas assim, minha mãe é uma mulher, assim, sensacional. Ela, pra vocês terem uma noção, com 14 anos, ela era gerente de loja. Então, assim... Então, ela é um baita exemplo de mulher que é forte e é determinada e que olha para as pessoas. Porque falar sobre a gerência de uma loja, né? Você tá falando sobre gestão de equipes. Você não tá falando sobre entender sobre roupa, sobre sapatos. Você tá falando sobre gerir uma equipe de vendas. E ela teve muito êxito nessa carreira dela. Posteriormente, ela foi para a parte de gestão de pessoas, desenvolvimento humano organizacional, e ela foi líder nessa área. E também, assim, foi sensacional. Há muitos anos atrás, né, eu tenho mais de 30, então minha mãe me teve com quase, ela teve eu com 22 por aí, então ela já tem uma certa idade. Esse tanto de tempo atrás, tinha-se muitas greves nas organizações. E minha mãe, ela era tão cordial e tão querida, e entendia tanto as pessoas que ela conseguia ver além da greve. Olha, vamos lá, eu acredito que o desconforto é esse. Vamos conversar dessa forma. Explicar os porquês do desconforto. Olha, esse desconforto está sendo causado por isso. E talvez isso aqui foi mal interpretado. Ou não, e se não, vamos conversar e tudo mais. E com essa habilidade dela, ela conseguiu terminar greves conversando com os colaboradores. Então, assim, isso é positivo tanto para a organização quanto para o próprio colaborador, né? Porque ninguém quer ficar lá brigando, né? O que a gente quer é simplesmente trabalhar, né? Porque é necessário. E o quanto mais prazeroso isso for, acho que é sobre isso, né? Isso que a gente busca. Acho que até é o motivo desse podcast existir, né? Da gente poder contribuir para que a jornada de algumas pessoas ela consiga ser vista, né, através da vida de outras. Acho que inspirar é sobre isso. É sobre a gente contribuir sobre o caminho que a gente já percorreu com quem ainda não percorreu aquele caminho. E levantar a mão, olha, tem alguns percalços, pode ser que você vá para a tecnologia e você depois recalcule a rota e esteja no marketing, como eu. Ou pode ser que dê tudo certo e sensacional, você começou sobre isso e nenhum desses conhecimentos é perdido. Então, pensa que assim, quando eu estava na área de tecnologia durante 8 anos programando para Iperoró, eu também tive a oportunidade de atuar na venda de imóveis. Isso, de alguma forma, contribuiu para quando eu estava implantando e-commerce. E quando eu fui para a área comercial. Quando eu tive a oportunidade de atuar com cerimonial de casamento, o trato com as pessoas, com diferentes pessoas a cada fim de semana, às vezes tinha 3 casamentos no final de semana só, tipo sexta, sábado, domingo, me auxiliou a hoje, como gestora, entender melhor as pessoas e tudo mais. Então, assim, nenhum conhecimento que a gente adquire, ele é perdido. Acho que a questão é o quanto você se joga no processo, sabe? E é importante. E é muito bom estar aqui com vocês e ver que vocês estão se jogando nessa oportunidade de estar aqui podendo conversar um pouco mais e conhecer histórias, né? Então é bem legal. Eu queria saber um pouco, tipo, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta, tipo, estando realmente no ramo da tecnologia e ao longo da sua carreira mesmo? Tá. Olha, hoje eu enfrento bem menos. Mas assim, vou confessar pra vocês que na primeira oportunidade que eu tive de trabalho, eu fiz a entrevista e o dono da empresa virou e falou assim: olha, gostei do seu currículo, gostei da entrevista,
mas eu vou entrevistar um rapaz de tarde, eu prefiro um homem. É sobre isso. Fala assim na sua cara. Assim, na cara, assim. Bom, eu gosto de sinceridade, né? Que bom que ele foi sincero. Mas assim, eu percebi, caraca, vai ter um penhasco entre eu e o mercado de trabalho. Quando eu fui para a faculdade, era evidente isso. De uma sala de 40 tinham 2 mulheres. E eu era uma das 2, não éramos 3. Então, é sobre isso. Acho que isso hoje deu uma equalizada boa, sabe? E a pandemia, a digitalização e a globalização, e, enfim, a sociedade como um todo, ela é diferente. E isso é bom nesse aspecto, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz de ter, em algum momento, entendido que, beleza, ele não estava falando comigo, próximo, né? E ter seguido. Mas, assim, houve sim. Em outros momentos, tem outras características também que elas podem contribuir negativamente para a carreira. Então, por exemplo, e assim, não tem o que fazer, tá? É só a gente saber que é sobre isso. E quem tem alguma resistência sobre qualquer aspecto que compõe o eu que sou, não tem muito o que fazer, entendeu? Falar sobre a pessoa e não sobre mim, sabe? Mas enfim, o fato de minha voz, ela não é talvez tão grossa, tão, né? Assim, o fato de eu rir o tempo inteiro, cara, não tem muito o que fazer, entendeu? Sou eu. Assim, se eu preciso ser uma nerd séria, que fica na frente do computador, lá, super sem relacionamentos e tudo mais. O trabalho já não é pra você. Não, entendeu? Não é pra mim. Então, existia todo esse estereótipo, né, de que o nerd, ele não era uma pessoa que talvez fazia academia. E hoje, assim, a maior parte dos meus colegas programadores fazem. E não é sobre isso, né? Então, existia um estereótipo mais forte. Hoje, não. Mas o fato de eu ser, baixinha, pequenininha, lourinha, né, talvez seja, acho que ela é boazinha. A gente tenta, né, sobre isso. Mas assim, existem alguns estereótipos que não é só o mercado, né? O mundo corporativo, ele acaba fazendo inferência sobre você. Então, acho que o principal é você focar se isso acontecer, né, com você ou com alguém. O principal é você focar no que é importante pra ti, sabe? Aquela oportunidade, aquele desenvolvimento que você tá fazendo. É um projeto que faz sentido pra você? Faz. Legal. Aquilo fala sobre você? É sobre isso? É um ponto que você tem a melhorar? Cara, eu não vou conseguir crescer mais, tá ligado? Então, assim, não é um ponto que eu tenho a melhorar. Não fala sobre o meu profissional. Então, bora aprender o que a gente precisa melhorar. Assim, durante a minha trajetória, eu recebi muitos feedbacks de construção e muito assertivos. E eles contribuíram muito para eu conseguir chegar onde eu tô, sabe? E quando eu falo chegar onde eu tô, é sobre o meu momento de realização, sabe? Sobre entender que eu tô feliz no marketing, contribuindo para um negócio e utilizando tecnologia como ferramenta, sabe? Conseguir contribuir de forma o mais assertiva possível. E, poxa, se eu conseguir contribuir com a vida de outras pessoas, meu Deus, melhor ainda. Então, tem alguns perrengues. Assim, depois tem outros, né? Eu já comentei com vocês antes daqui, não jogo videogame, então, assim, qualquer coisa que exige um pouco mais de habilidade motora aí, não rola. Então, vocês têm as competições e o controle do robô e tudo mais, cara, admiro. Muito. Mas não consegue. Não, assim, não consigo. É só isso. Você falou um pouco dessa questão de, às vezes, ter essa questão de preconceito e, enfim. Tem alguma dica que você daria para alguma menina que tá tentando, tipo, entrar nesse ramo, que tá começando a se interessar por tecnologia e programação, enfim? Olha, independente da área que você for entrar, o importante é você se conhecer. E daí, quando eu falo de se conhecer, é conhecer o que você está disposta a ceder
porque não tem o que fazer. Quando a gente aprende, quando a gente se abre para aprender, a gente passa por um processo onde a gente vai ter que desconstruir o que a gente acha que a gente sabe e até chegar no conhecimento de fato. E esse conhecimento, ele não é só técnico, ele une também as experiências, as contribuições da pessoa que está te passando esse conhecimento. Isso é um ponto super bom, sensacional, porque você está junto com o conhecimento técnico, adquirindo experiências por tabela, mas também é importante que você viva as suas experiências para essa coletânea, sabe? Então, assim, é importante que você se abra para isso e é importante você se conhecer para entender o que você não consegue abrir mão. Então, para mim, assim, durante minha trajetória toda, eu sempre busquei a conciliação com a minha família, com qualidade de vida. Eu desde sei lá quando, acho que muito criança, eu queria ser mãe. E hoje, a minha satisfação profissional, ela passa por isso também, porque eu consigo ser mãe das minhas 2 filhas, da Elisa, minha mais velha, da Louise, a novinha, minha bebê. Eu consigo ter uma convivência muito boa, muito prazerosa com meu marido. Eu consigo ter uma convivência muito boa com os meus familiares, minha irmã, minha mãe, meu pai, enfim. Então, assim, passa por qualidade de vida. Eu gosto muito de parque, eu consigo ir no parque. Então, assim, essas coisas são inegociáveis para mim. Talvez se eu tivesse que entrar numa área, seja ela qual fosse, ou numa organização, seja ela qual fosse, que eu não conseguisse conciliar família e qualidade de vida do jeito que é primordial para mim, é inegociável. Então, assim, a partir do momento que você se conhece e descobre o que você está disposta a negociar e o que não, é sobre isso, sabe? É sobre você vai conseguir lidar muito bem com a opinião das pessoas que te conhecem ou que nem te conhecem, enfim, a opinião alheia. Você vai entender, putz, essa pessoa tá falando e é para contribuir pro meu conhecimento, é uma parte que eu sei que precisa de contribuição, que eu sei que eu preciso de alguém agregando. Cara, a discussão da minha rotina não é uma coisa que está disposta, não está em discussão, por exemplo. Mas tem várias outras coisas que a gente, nesse autoconhecimento, na busca desse autoconhecimento, a gente vai descobrindo que a gente não está disposta a negociar, sabe? E incluo nisso a forma leve com que eu levo as coisas. Então, assim, não é falta de comprometimento, não é falta de respeito com o outro. É uma pauta séria e tudo bem, maravilha. Mas por que não levá-la de forma mais leve, sabe? Se a gente consegue conduzir a vida, no meu ver, do que é importante pra mim, se a gente consegue conduzir a vida assumindo os nossos compromissos, respeitando a todos e o limite de cada um, e sendo leve, cara, muito melhor. Então, assim, a dica pra vida, pra quem tá na tecnologia, que pode ter um percalço ou outro, a gente, durante uma época, eu enxergava no mercado de trabalho uma resistência, por exemplo, da área de enfermagem, que não tem nada a ver com tecnologia, para homens. Eu percebi um estereótipo feminino muito mais presente do que o masculino. Então, assim, não é só em tecnologia. Por isso que, assim, para qualquer área, qualquer profissão, para qualquer um, o importante é se conhecer e entender o que você está disposto a negociar e o que é inegociável para você. Então, eu queria saber um pouco sobre... Você falou um pouco sobre como a desigualdade na questão de gênero tem bastante dentro do mercado de trabalho e dentro da vida mesmo, né? E você acha que melhorou durante esses últimos anos essa desigualdade, esse preconceito? Eu acho que sim. O que eu vejo no meio em que eu atuo, né, é que isso não é mais pesado tanto, né? Durante a minha gestão, desde que eu me tornei líder, eu preciso dizer que existe uma máxima, sabe? Você contrata sempre as pessoas pela capacidade técnica dela e ela acaba permanecendo, se desenvolvendo pelos comportamentos. Não tem o que fazer. Pelo tanto que a pessoa é comprometida, pelo tanto que ela é envolvida, pelo tanto que ela respeita os limites, principalmente num time plural como o que eu atuo. Desde que eu iniciei a minha liderança, eu atuo com um time bem plural. De gênero, de idade, de áreas de atuação, porque a gente precisa do máximo que a gente puder para conseguir contribuir no meio digital, que é muito plural. Então, assim, eu percebo que sim, cada vez tem mais espaço para a gente poder exercer o que somos e o que acreditamos,
Porque não tem o que fazer. Hoje o mercado de trabalho está convivendo com 3 gerações ao mesmo tempo. Se não tiver isso, não tem como. Vai virar um conflito geracional. A nossa geração vai ser conhecida pelo conflito. Então, assim, a forma de conduzir isso é realmente diminuindo tudo isso que a gente tem, os vieses que a gente tem quando a gente olha para a pessoa e se abrindo mais para conhecer de fato e ouvir as contribuições dela. Então, acho que é sobre isso, sabe? E agora a gente quer saber, para finalizar, qual foi a sua maior conquista dentro da sua carreira? Olha, boa pergunta. Na minha formação, depois que eu fiz gestão de tecnologia, eu percebi que eu queria trabalhar com pessoas e tudo mais. E daí eu fiz um MBA em liderança coach. E daí lá eu consegui aprender ferramentas e assim me descobrir completamente, sabe? A gente estava falando sobre autoconhecimento, contribuiu muito para esse conhecimento da Stephanie sobre a Stephanie. E lá eu percebi que eu gostaria muito de atuar na liderança. Não era sobre uma questão de cargo, é sobre uma questão de liberdade de atuação para formar pessoas, para contribuir com a formação de pessoas. Então, assim, a maior conquista que eu tenho na minha carreira é poder contribuir para a formação de outras pessoas, sabe? É poder ajudar na visão de caminhos, quando ainda não teve essa visibilidade, poder contribuir com a visão de um horizonte, sabe? Poxa, onde é que eu posso chegar, sabe? Como que eu consigo construir com base no meu objetivo, que é X, e com base no fato de que eu não negocio Y. Então, com certeza, hoje poder contribuir para a formação de outras pessoas, para que as pessoas conquistem os objetivos dela, é muito importante. E eu comecei a descobrir isso quando eu comecei a atuar com imóveis, com casamento, porque passa pelo viés do sonho também, né? De atingir um objetivo grandioso. Então, hoje, poder contribuir com isso é muito importante para mim. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada eu, gente. Pode ter certeza que ajudou muita gente isso e vai ajudar outras pessoas que estão assistindo. Nossa, que bom. O propósito, né? Tentar incentivar, tentar ajudar as pessoas a entenderem que elas podem participar dessas áreas, podem seguir os sonhos delas, né? Com certeza. Fico muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada, tchau.